Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo sobre a conceituação, a apresentação do conceito de economia criativa, uma apresentação feita pelo professor Orlando Lopes, do Núcleo POIEM, Desconstrução, Economia Criativa e Sustentabilidade, um núcleo residente, núcleo acadêmico residente na Fábrica de Ideias do IFES. Ok, gente, nós temos então um grande tema, que é a economia criativa. E essa economia criativa, esse termo economia criativa, o que ele refere para nós? Ele refere para nós tanto uma política pública, uma política que vem acontecendo no Brasil, que vem acontecendo em outros lugares do mundo também, que acontece nos níveis federal, estaduais, muitos estados também, e vários municípios do país, em alguns municípios do país também. Então, cada lugar tenta interpretar e aplicar a ideia de economia criativa, né, usar a economia criativa como uma ferramenta, e aí vem uma ferramenta para quê? Né? Então, vem de onde, vem por quê? O que é a economia criativa? Ela é uma política pública que está conectada com três antecedências, três coisas que estão antes dela, que funcionam, que provocam o seu surgimento. Então, nós podemos localizar a economia criativa com relação a um fundo histórico, né, uma história mundial, o que acontece no mundo, que sustenta ou sobre a qual a economia criativa existe, se constitui. Na história mundial, a gente vai pensar que ela vem de uma relação com a crise do capitalismo, né, um modo de pensamento econômico, um lugar dentro do pensamento econômico que existe, que funciona, que é hegemônico, né, um discurso muito presente hoje, mas que, ao mesmo tempo, ele é muito presente o tempo todo em crise. Ele resolve muitas coisas e outras coisas ele não resolve. Então, a economia criativa surge no contexto dessa crise, que é a crise do capitalismo, do funcionamento e da crise do capitalismo. Mas o capitalismo, para nós, o capitalismo no Brasil, ele acontece como uma política, então, uma política pública. Ele acontece dentro de uma perspectiva nacional. A economia criativa, ela surge, né, enunciada pela União, pela Federação, então ela fala como um projeto nacional, ela se propõe como um projeto nacional, mas ela se propõe, então, para um Estado que vive hoje um processo de crise, uma dificuldade muito grande com a crise. Então, a economia criativa surge dentro de uma crise, que é a crise da democracia, e como que ela pode, como que isso vira o discurso da economia criativa e como que ela pode dialogar e solucionar, e ajudar a solucionar questões dessa crise da democracia. E, finalmente, mais imediatamente, o lugar de onde a economia criativa vem como enunciação, né, onde ela é falada e tal, é o universo do desenvolvimento. Né? A economia criativa é uma das variantes da política de desenvolvimento. A gente pode pensá-la dessa forma. E a nossa atualidade é de pensar como que esse potencial que a economia criativa pode ter, né, dentro da política, por que dá potência para a economia criativa ou para a criatividade quando ela é fomentada pelo poder público, pela gestão pública, nas instâncias do que hoje, a partir até de uma crise nacional, né? Das necessidades e das demandas que são regionais e que são locais. Então, como resolver as crises de sociedade, ou seja, como retomar a implantação de um projeto de sociedade que seja de interesse para todas as partes, né? Que funcione para todas as partes, que seja sustentável no sentido de criar as condições, né, da sociedade plena, da civilidade plena, do bem-estar social, de retomar, né, esse quase contradiscurso do capitalismo, né, do capitalismo convencional, do capitalismo selvagem, pelo menos. Então, esses são os três lugares de onde a economia criativa vem. E aí, ela hoje, a partir do que é o reconhecimento da academia, do reconhecimento do Estado,
da iniciativa privada, o que a gente chama de uma tripla hélice, que tenta se colocar, trazendo essa lógica de desenvolvimento afetada pela criatividade, promovida pela criatividade, reconhecendo o seu ambiente de ocorrência, né, o seu ecossistema, onde que a criatividade consegue surgir. Ela não surge em todo lugar, né? Uma das primeiras coisas que todo mundo vai considerar sempre a respeito dela, há uma imprecisão e uma instabilidade na noção de criatividade, ela não é permanentemente disponível, ou, né, para que ela seja permanentemente disponível, como é que ela tem que ser pensada, a partir de que ela tem que ser pensada para que ela possa realmente estar realmente disponível em todos os momentos que se precise dela. E isso hoje se reflete, se enxerga, se percebe, vira uma agenda, vira uma pauta dentro de 3 grandes contextos. O contexto cultural, o contexto social e o contexto de produtividade no sentido econômico, né, que é no sentido econômico, né, de interesse imediato da sociedade. A gente precisa, a gente se entende na necessidade, hoje os pesquisadores, cada um deles agrupado dentro do seu universo, do seu campo de conhecimento específico, nós podemos enxergar pelo menos 3 grandes eixos, 3 grandes conjuntos de interesses que se consolidam dentro do ambiente, da cultura, da sociedade, da produtividade, da produção. No caso da cultura, a gente vai ter uma, uma necessidade de entender, né, como que a criatividade acontece, como que ela é um fenômeno e como que a gente se apropria, aplica, né, dá utilidade para esse fenômeno. E qual é esse fenômeno? É o controle sobre a imaginação, a possibilidade de direcionar a imaginação, de conduzir a imaginação para finalidades, né? Que aí são as finalidades dentro da cultura, e aí vamos, né, não dá para a gente desenvolver demais num vídeo como esse. A segunda questão é a economia criativa, então, ela entra, ela entra onde entra pensamento econômico, né? E a gente tem uma necessidade, antes de estar produzindo recursos financeiros ou mesmo produtos, a gente precisa estar estruturando o processo de produção. A gente precisa estruturar o conjunto da sociedade para que ela possa ter acesso aos processos de produção, aos resultados dos processos de produção. Então, a gente tem uma capacidade de direcionar, de usar, de desperdiçar. Então, como que nós nos organizamos em sociedade, como nós desenvolvemos maneiras de conviver para alcançar o bem comum, antes do capital financeiro, o bem comum, né? Então, a economia criativa, ela lida muito com processos também que vão se identificar com o conceito de tecnologia social e de economia simbólica. E, finalmente, a gente encontra aquilo que é mais imediatamente perceptível quando a gente pensa numa economia criativa, né? Econômico é aquilo, convencionalmente, né, o nosso senso comum econômico é aquilo que gera a certeza, que gera a disponibilidade inequívoca de um bem ou de um serviço, de um ganho, né? Econômico é aquilo que traz de alguma maneira, que pretende chegar a um ganho. Então, como que a economia criativa se transforma efetivamente em coisas, em bens, em serviços, né, em algo que possa ampliar a disponibilidade do que é social, do que está dentro do social, do que se coloca para todas as pessoas. Então, a economia criativa,
ela entra dentro da fábrica, ela entra dentro da empresa, ela entra dentro da cooperativa, ela entra dentro daquilo que a gente pensa que vai alimentar o próprio mercado, que vai ser o mercado. Então, a economia criativa, no fim, na sua rotina final, ela se coloca disponível, então, para interferir, colocar a criatividade disponível para melhorar, para aprimorar, né, para requalificar, para atualizar os processos que são aqueles da economia material. Né? Nós usamos fogo há milhares de anos. Nós usamos fogo há milhares de anos. A gente sempre pode descobrir uma forma nova de usar o fogo. Nós usamos a água há milhares de anos. Nós sempre podemos descobrir uma forma nova de usar a água. Né? Nós falamos há milhares de anos. Nós sempre podemos aprender uma maneira nova de estar falando, de usar a fala para poder organizar a maneira como nós vivemos, como nós aproveitamos a vida, como nós podemos aproveitar a vida. Então, a economia criativa, ela é esse eixo, esse complexo de assuntos, e cada um desses assuntos vem sendo desenvolvido. Quem sabe o quanto nos próximos anos a economia criativa como esse discurso, como um discurso de área de conhecimento, vai promover modelos cada vez mais específicos, mais detalhados, de como que a economia criativa pode estar disponível dentro dos processos de desenvolvimento sustentável e de promoção da qualidade de vida. É isso. Obrigado. Até a próxima.